No princípio, antes que o tempo tivesse forma, os céus vibravam com perfeição. Entre as miríades de seres luminosos criados para servir, existia um cuja luz brilhava forte demais: Samael. Ele observava a criação com olhos de orgulho e inquietação. Quando o Criador formou o ser humano do barro e soprou vida em Adão, muitos anjos se maravilharam. Mas Samael viu ali uma afronta. Como poderia uma criatura de carne ser moldada à imagem divina, enquanto ele, um espírito perfeito, jamais receberia tal honra? Esse ciúme silencioso começou a corroer sua essência, como um brilho que lentamente deixa de ser luz para se tornar sombra. Quando Eva foi criada, a inquietação de Samael se transformou em algo ainda mais profundo. Ela caminhava pelo jardim recém-nascido com inocência, curiosa como o amanhecer. Sua existência parecia irradiar aquilo que ele nunca teria: humanidade, fragilidade, a capacidade de ser amada acima dos anjos. E pela primeira vez, Samael experimentou um sentimento proibido. Não era apenas inveja, era desejo. Um desejo que não deveria existir no coração de um anjo. A queda de Samael não aconteceu em um estrondo. Não houve trovão, nem relâmpago. Sua queda foi interior, silenciosa. Uma rachadura quase imperceptível que se transformou em fenda. Ele se afastou da luz que o sustentava e desceu, não por obrigação, mas por escolha. Ao tocar a terra, já não era mais um mensageiro puro. Tornou-se o primeiro rebelde, um ser que caminhava na fronteira entre o céu e as trevas. Eva, sozinha em um dos jardins do Éden, ouviu um chamado. Não era voz, era presença. Um brilho suave aproximou-se entre as árvores, tomando a forma de figura masculina. Eva, ainda incapaz de distinguir engano de verdade, permitiu que a presença de Samael se aproximasse mais. E naquela aproximação, sua pureza foi quebrada. Não se tratava apenas de um ato físico, mas de uma invasão espiritual. Uma união proibida que alterou não apenas seu corpo, mas sua essência. O Éden pareceu suspirar, como se percebesse que algo se desviava do curso natural. A harmonia que reinava desde o início se partiu em silêncio. Consumida pela confusão e pelo impacto do encontro com o anjo caído, Eva tentou silenciar o tumulto que se formava dentro dela. Mas a voz de Samael ainda ecoava em seus pensamentos, insinuando que havia mais no jardim do que Deus lhes permitira conhecer. Foi então que ela procurou Adão. Com palavras suaves e um olhar hesitante, Eva o convenceu a provar do fruto proibido, garantindo que aquilo os libertaria da ignorância. Adão, dividido entre o amor por Eva e o temor ao mandamento divino, cedeu. E naquele instante, seus olhos se abriram. A inocência caiu como um véu rasgado. Os dois se viram nus, não apenas de roupas, mas de pureza. Sentiram vergonha, medo e uma distância nova entre si. A harmonia do Éden havia sido quebrada. Quando o Criador os chamou, esconderam-se. Mas não havia como ocultar o erro. O primeiro pecado havia sido consumado. Como consequência, foram expulsos do paraíso. O jardim, antes lar perfeito, tornou-se apenas uma lembrança distante, enquanto caminhavam para uma terra áspera, onde a vida exigiria suor, dor e esforço. O tempo passou. Adão e Eva tentaram viver de forma simples, reconstruindo sua relação e aprendendo a sobreviver em um mundo imperfeito. Foi nesse período que Eva percebeu algo estranho em seu corpo. Sua barriga começava a crescer. Sem compreender totalmente, ela entendeu que carregava um filho, seu primeiro filho.
Meses depois, deu à luz Caim, o primogênito do mundo. Mas havia algo inquietante nele. Uma intensidade nos olhos, uma força silenciosa, um peso que nenhuma criança deveria carregar. Eva não sabia explicar, mas lembrava com dor da presença de Samael antes do pecado. Caim era fruto daquele momento proibido, marcado pela influência do anjo caído que havia manchado a criação. Anos se passaram. A vida seguia dura, mas estável. Então, Eva engravidou novamente. Dessa vez, a gestação trouxe paz. Não havia sombras, nem inquietações, nem segredos. E quando Abel nasceu, seu sorriso sereno iluminou o lar. Ele era filho integral de Adão e Eva. Uma vida nascida sem interferências, pura e tranquila. Assim, os dois irmãos cresceram lado a lado, mas pertencendo sem saber a destinos muito diferentes. O tempo passou e a voz de Samael nunca abandonou Caim. Ela não se manifestava diante dele como fizera com Eva. Agora era apenas um sussurro interno, um pensamento que surgia quando ele se irritava, um impulso que nascia quando sentia injustiça. Caim crescia acreditando que era diferente, melhor, destinado a algo maior do que uma vida de obediência. Enquanto isso, Abel vivia sereno, dedicando-se ao cuidado dos animais, oferecendo o melhor de seu trabalho ao Criador. Quando chegou o dia das ofertas, Abel entregou sua parte com humildade. Caim entregou a sua com orgulho. E quando o favor divino recaiu sobre o sacrifício de Abel, a chama da revolta se acendeu definitivamente do coração do primogênito. O eco de Samael cresceu dentro dele, alimentado por sentimentos que nunca o abandonavam: rejeição, inferioridade, raiva. Caim chamou Abel ao campo. Não havia malícia no olhar do irmão mais novo, mas havia tormento no coração do mais velho. O sussurro que o acompanhara desde o berço transformou-se em grito silencioso. O golpe que deveria alimentar a terra tornou-se arma de destruição. E quando Abel caiu, o mundo inteiro pareceu tremer. A terra, que nunca havia provado sangue humano, recebeu o primeiro derramamento. A criação prendeu a respiração. Nada seria como antes. Quando o Criador perguntou a Caim onde estava seu irmão, a resposta veio carregada não apenas de culpa, mas da herança que ele nunca pedira: a marca do anjo caído. Caim foi condenado a vagar, marcado para que ninguém o destruísse. Sua punição seria viver consigo mesmo, com o peso do crime, com o vazio deixado pela ausência do irmão, com a percepção de que ele carregava dentro de si duas naturezas em guerra constante. Samael tentou reclamá-lo como seu. Afinal, Caim era seu primeiro legado na terra. Mas Caim, mesmo corrompido, ainda era humano. Parte dele recusava o destino de trevas, e isso frustrou o anjo caído, que se afastou para as sombras, derrotado, mas jamais destruído. Eva chorou a perda de Abel e a ruína de Caim. Adão carregou a culpa de ter permitido que o Éden fosse corrompido. E a humanidade seguiu adiante, trazendo dentro de si a eterna luta entre a luz e a sombra. A bondade de Abel e a ira de Caim se tornaram parte do tecido humano, inseparáveis desde o primeiro pecado esquecido da criação. Se este universo oculto desperta algo em você, inscreva-se agora e entre pela janela de curiosidades que a história oficial tentou fechar. Aqui, cada vídeo revela o que nunca foi contado.